Você pode passar a vida inteira acreditando que é quem as pessoas veem, mas isso é uma ilusão. O que você chama de eu é em grande parte uma máscara, uma construção social refinada, treinada desde a infância para agradar, sobreviver e se adaptar. Desde cedo aprendemos, quase sem perceber, o que é aceitável mostrar e o que deve ser escondido. A criança espontânea, impulsiva, criativa e vulnerável é aos poucos empurrada para trás de um espelho, onde não há luz, apenas ecos do que um dia fomos. Ali começa o nascimento da sombra. Carl Jung escreveu que a máscara, ou persona, é o papel que representamos na sociedade. Ela é útil, mas perigosa, porque quando você acredita que é a máscara, perde o acesso à sua alma, e quanto mais você se afasta da sua essência, mais a vida parece sem sentido, repetitiva, artificial. Você segue vivendo, mas por dentro está fugindo do verdadeiro eu, daquele que você teme reencontrar. Quantas vezes você já se pegou dizendo, não sei mais quem sou? Quantas vezes você se olhou no espelho e viu um rosto cansado, mas não sabia se era de sono ou de ausência? O vazio que sentimos, aquele que nenhuma distração, nenhum relacionamento, nenhuma conquista preenche, muitas vezes é o chamado da alma sendo ignorado. Ignorar esse chamado tem um preço. A vida vai nos avisando, primeiro em sussurros, depois em gritos, sintomas, crises, perdas, colapsos, doenças. A alma é silenciosa, mas não é fraca, e quando é ignorada por muito tempo, ela nos arrasta de volta para ela mesma, mesmo que seja por meio da dor. Jung dizia que a sombra contém tudo aquilo que somos, mas que nos recusamos a ser, tudo que o ego rejeita por não se encaixar no ideal social da máscara. O medo de parecer fraco, feio, falho, ridículo, pecador, cria uma prisão psíquica, onde trancamos partes vitais de nós mesmos, e quanto mais trancamos, mais fragmentados nos tornamos. Você pode estar vivendo com uma identidade que não é sua, uma imagem que foi construída para sobreviver num mundo que não aceita a verdade interior, mas quanto tempo mais você pretende fugir? O que há por trás da sua persona? O que a sua sombra está tentando te mostrar? Você está disposto a olhar? Tudo aquilo que você reprime cresce, e tudo aquilo que você esconde te governa. A sombra não desaparece porque você finge que ela não existe. Muito pelo contrário, quando não olhada, ela se torna autônoma, ganhando vida própria dentro de você. Seus julgamentos, suas reações impulsivas, seus vícios silenciosos, seus pensamentos sabotadores, suas escolhas repetitivas, tudo isso pode ser o eco da sombra agindo à revelia da sua consciência. Você já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de relação? Por que explode por coisas pequenas? Por que sente inveja, irritação ou desprezo por pessoas que aparentemente não te fizeram nada? São os pedaços de você que você rejeitou e agora vê no outro. Jung chamava isso de projeção, um mecanismo pelo qual enxergamos fora de nós aquilo que não suportamos dentro. Você diz que não suporta arrogância, mas talvez seja a sua própria necessidade de autoafirmação reprimida. Você julga pessoas que se expõem, mas talvez seja a sua própria vergonha de se mostrar. Você ridiculariza a fragilidade dos outros, mas talvez seja a sua própria dor de não poder chorar. A sombra não desaparece, ela muda de forma. E quando a sombra é ignorada por tempo demais, ela se vinga, sabota suas decisões, destrói seus relacionamentos, mina sua confiança, te prende em ciclos de medo, culpa e autopunição. Como um fantasma que não foi enterrado, ela ronda sua vida procurando um corpo para possuir. E se você não a reconhecer, ela toma o seu. Mas a sombra não é apenas o que é sombrio. Jung insistia que nela também estão ocultos tesouros esquecidos. Ali estão suas virtudes reprimidas, seus talentos sufocados, sua coragem ferida, sua coragem adormecida. O que você abandonou em nome da aceitação social? Quantas partes de você foram deixadas para trás apenas para caber nos moldes do mundo? A sombra não é o inimigo é o seu medo de vê-la. Porque olhar para a sombra é descer ao inferno da própria alma, mas é lá que você reencontra o que foi esquecido. E só resgatando o que foi negado, você poderá um dia se tornar inteiro. Você está disposto a ouvir o que a sua sombra vem tentando dizer há anos? A alma não fala com palavras, ela fala com sensações, com intuições, com pressentimentos que te atravessam quando tudo está em silêncio. Às vezes fala por meio de sonhos, outras vezes
pela angústia que nasce no meio do dia sem motivo aparente. A alma não segue lógica racional. Ela pulsa em símbolos, imagens e emoções profundas. E quando você não escuta, ela começa a gritar, através do corpo, da mente, das crises existenciais. Quantas vezes você já se sentiu cansado, mas não era físico, como se tivesse esgotado de manter um personagem que o mundo espera de você? Quantas vezes teve vontade de sumir, mas não sabia exatamente para onde iria? Essa exaustão psíquica é o peso de sustentar a persona, uma máscara que se tornou pesada demais para sua essência. O chamado da alma não é um convite confortável, é quase sempre uma ruptura. Ele pede que você traia a versão de si que foi construída para agradar, para ser aceito, para ser amado. E isso dói. Dói abandonar o que você achava que era. Dói decepcionar as expectativas que colocaram sobre você. Dói não ser mais a imagem idealizada que você mesmo criou para se proteger do abandono. Mas fugir de si dói mais, porque quanto mais você se distancia da sua verdade interior, mais você adoece por dentro. A alma sofre em silêncio e, como escreveu Paulo de Tarso, o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, este faço. Essa é a batalha entre o ego e a alma. O ego quer conforto, a alma exige verdade. Só existe uma forma de curar essa divisão interior. Você precisa descer, como Jonas no ventre do peixe, como Cristo no deserto, como o herói que precisa atravessar o submundo. Você precisa ir até as profundezas onde mora sua dor, sua vergonha, seus traumas não vistos e suas verdades enterradas, porque lá, onde você menos gostaria de olhar, está a chave que pode te libertar. A sombra é o portal, e se você tiver coragem de atravessar, do outro lado não encontrará o inferno, mas a sua essência. Existe um momento na jornada em que não dá mais para sustentar a farsa. A máscara começa a rachar, o sorriso forçado se transforma em silêncio. As palavras automáticas não convencem nem a si mesmo. Você sente que algo dentro de você está morrendo, mas não entende o que é. Talvez não seja você que está morrendo, mas o personagem que você interpreta há anos. Esse personagem aprendeu a sobreviver. Ele é funcional, sociável, até admirado, mas ele está esgotado, porque a alma não quer performance, ela quer presença. E quando você vive para manter uma imagem, você se torna ausente de si. A morte da persona é dolorosa, mas necessária. É o ponto de ruptura que antecede o renascimento. E, como todo nascimento, ele exige passagem pelo caos. Jung dizia que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, não é tentando parecer melhor que você se cura, é sendo brutalmente honesto sobre quem você realmente é e quem ainda não teve coragem de ser. Você está disposto a decepcionar os outros para finalmente não decepcionar mais a si mesmo? Está disposto a abandonar o aplauso externo para ouvir o sussurro da sua alma? Está disposto a deixar morrer o ego para que nasça o ser? O que chamamos de crise, muitas vezes é apenas o ego tentando resistir à alma. É o colapso da estrutura artificial que você construiu para evitar a dor, mas toda a estrutura falsa desaba diante da verdade. E esse desabamento é bênção disfarçada de caos, porque somente depois do colapso vem o vazio fértil, o lugar onde você finalmente pode reconstruir não quem os outros esperam, mas quem você nasceu para ser. Essa reconstrução começa com um passo: olhar para dentro sem desviar, mergulhar na sombra sem tentar controlá-la, negá-la ou vencê-la. A sombra não precisa ser vencida, ela precisa ser compreendida. Você não está aqui para ser perfeito, está aqui para ser inteiro. E ser inteiro é integrar todas as partes de si, inclusive as que você aprendeu a rejeitar. A sombra não é o seu inimigo, ela é a sua outra metade. Enquanto você a tratar como algo a ser vencido, ela continuará lutando contra você. Mas quando você se senta diante dela, como quem escuta uma velha história esquecida, ela revela quem você é. A integração da sombra não é um processo rápido, é um diálogo contínuo entre a luz e a escuridão, entre o que você mostra e o que você esconde. E esse processo é muitas vezes doloroso, porque exige que você se veja como nunca se viu. Você precisará reconhecer suas mentiras, suas manipulações sutis, seu orgulho disfarçado de humildade, sua carência disfarçada de generosidade, sua raiva travestida de justiça. Mas é nesse confronto brutal que nasce a verdadeira liberdade, porque só é livre quem se conhece, quem sabe o que sente, o que deseja, o que teme
o que evita. Quem pode dizer, isso é meu, mesmo que não seja bonito? Jung escreveu que a sombra, quando integrada, liberta a energia vital, porque tudo que é reprimido consome energia. Você gasta força demais tentando esconder o que não quer sentir, mas quando você aceita, algo dentro relaxa e você começa a respirar de novo. Ao invés de travar guerra contra sua escuridão, abrace sua imperfeição. Você não precisa ser amado por todos. Você não precisa parecer inabalável. Você não precisa provar nada. O seu valor não está na máscara, está na coragem de ser quem você é, inclusive quando isso te torna vulnerável. A alma não floresce na negação, ela floresce na verdade. E a verdade nunca é limpa, linear ou confortável. A verdade é um campo de batalha onde o ego luta para continuar vivo, mas o self apenas observa, esperando um momento em que você finalmente se rende à autenticidade. E é nessa rendição que a cura começa. Há um ponto na jornada em que não é mais possível voltar atrás. Você viu demais, sentiu demais, percebeu que a vida que construiu talvez tenha sido baseada no medo, na aprovação, na fuga, e agora tudo soa vazio. Mas isso não é o fim, é o começo. O ponto exato onde a alma finalmente encontra espaço para falar. Você não está em crise, você está em parto. Algo dentro de você quer nascer, e como todo nascimento, a dor, a ruptura, há sangue, mas também a verdade. E a verdade liberta. A verdade, mesmo dura, é sempre um portal para a consciência, e a consciência é o que transforma sofrimento em sabedoria. É por isso que fugir de si é o sofrimento mais silencioso que existe, porque você pode enganar todos, menos o espelho. E a alma sempre sabe quando está sendo traída. Ela se cala, mas nunca desaparece. Permanece ali, esperando que você volte, esperando que você canse de se esconder, esperando que você finalmente diga, eu quero me lembrar de quem sou. A sombra, quando negada, se torna destino, mas quando aceita, se torna a direção. Ela mostra o que falta, onde dói, o que ainda precisa ser curado. E o que precisa ser curado não é o você idealizado, mas o ser real, com todas as suas dores e potências, limites e possibilidades. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa, na verdade, desaprender tudo o que te afastou da sua essência. Voltar para casa é o caminho. E essa casa não está fora, está dentro, atrás da máscara, debaixo da sombra, silenciosa, mas viva, desconhecida, mas sua. Então a pergunta final não é se você é capaz. Você é. A pergunta é, você está disposto a parar de fugir? A sua alma está chamando e ela não vai parar.